Oi gente, eu sou o Roberto e você está no canal do Who's Geek. Bom gente, no sexto episódio da série Clássicos da Ficção Científica nós vamos falar do que talvez seja o mais importante, aclamado e cultuado livro que nós falamos até agora. Neuromancer, de William Gibson. Neuromancer é um livro de 1984, escrito pelo norte-americano /canadense William Gibson, que foi muito aclamado pela crítica e pelo público na época do lançamento dele, e se tornou um marco seminal do movimento literário /cinematográfico /cosmético /estético que a gente chama hoje de cyberpunk. Eis um livro que foi copiado por muitos, mas nunca foi superado, e que venceu tanto o Hugo, quanto o Nebula, quanto o Philip K. Dick Award, o que é notável considerando que é o primeiro livro do William Gibson. Mas o que diabos fala cyberpunk? Bom, cyberpunk é um subgênero da ficção científica que tem suas raízes no começo dos anos 1980, principalmente com o filme Blade Runner de 1982 e Neuromancer de 1984. É um gênero que lida com conceitos de inteligência artificial, realidade virtual, alta tecnologia com baixos padrões de vida, sociedades decadentes com protagonistas marginalizados, capitalismos super desenvolvidos e agressivos com megacorporações que assumem o controle do Estado, ou seja, elas provêm o que o Estado normalmente provém. Ou seja, é uma extensão não muito diferente do que é o nosso mundo hoje em dia. E além disso, existe uma noção de que o cyberpunk é tanto um movimento político quanto ele é literário, quanto ele é cinematográfico, permeando artes plásticas, a moda e etc. Mas enfim, do que fala Neuromancer? Gente, se vocês não perceberam até agora, isso é o que menos interessa. Mas enfim, Neuromancer fala de um carinha chamado Case. O Case é um hacker viciado, decadente, patético, que faz parte de uma sociedade decadente, patética, que traiu os empregadores dele e por causa disso ele foi envenenado. Ele é contratado por um outro cara que promete que vai curar ele se ele conseguir completar esse serviço. Então ele se alia a uma espécie de samurai das ruas, que é uma mulher que tem umas unhas que saem, sabe assim, tipo, elas crescem e ela sai matando as pessoas. Ele se envolve com segredos militares, inteligências artificiais e a tal da Matrix, que é bastante parecida com a Matrix que vocês estão lembrando agora, que é uma realidade virtual onde a pessoa se conecta e vai lá fazer as coisas dela. O gênero cyberpunk se tornou extremamente popular nos anos 1980 e 1990 e tem fãs ávidos desde então, principalmente no Brasil, sendo que ele é o gênero favorito da escolha dos escritores brasileiros. Porém, pessoalmente, eu não entendo exatamente qual que é o chance do negócio. Neuromancer, que talvez seja o mais próximo que eu já encontrei da Bíblia da ficção científica, um tipo de livro que não recebe críticas de pessoas que leem ficção científica, talvez seja o livro mais excepcional que eu já odiei. E pô, eu odiei ele, página por página, linha por linha. Eu prometi que eu não ia fazer a barba enquanto eu não terminasse de ler ele, e eu demorei 2 meses para ler ele. O resultado vocês podem ver aqui com toda a beleza estética possível. E é complicado de explicar por que eu odiei tanto esse livro. Olha, existem 2 correntes de pensamento na atualidade sobre acadêmicos que discutem ficção científica, que dizem o seguinte, que o cyberpunk é ao mesmo tempo um espelho da nossa sociedade, capaz de enviar informações fidedignas sobre o nosso mundo contemporâneo, como ele é um gênero que foi criado com prazo de validade, ou seja, ele é pré-datado, ele já foi superado visto os desenvolvimentos tecnológicos que nós temos no século XXI. Eu tendo a concordar com as duas e ao mesmo tempo com nenhuma. Meu maior problema com o Neuromancer foi que, embora eu tenha achado ele inteligente e sofisticado, sem contar o fato de que ele foi feito há 31 anos atrás, eu achei ele frio, truncado e desprovido de humanidade. A narrativa do livro é excessivamente complexa e no fim eu acho que ela não leva a lugar nenhum. O livro também é extremamente descritivo no universo que ele criou, nas suas gírias, nos seus códigos, que no fim me lembram bastante o livro Laranja Mecânica, por exemplo. Porém, essas descrições
lições elas são tão cognitivas como elas são visuais. Por exemplo, no começo do livro tem uma passagem em que o autor descreve o céu de Tóquio, onde se passa a história, como tendo uma cor de prata. Existe uma certa dificuldade de nós conseguirmos visualizar um céu cor de prata, mas nós conseguimos imaginar um céu cor de prata e tudo que um céu cor de prata implica, ou seja, a poluição, a decadência, a escuridão, etc. Os personagens também são complicados porque eles são rasos e são desprovidos de evolução. Eles também são inconsistentes, ou seja, o autor descreve eles de uma forma e depois eles se comportam de outra forma. Por exemplo, eles têm imensos diálogos expositivos cuja eloquência simplesmente não condiz com a forma como eles foram apresentados no começo do livro. Uma característica do autor William Gibson é que ele não introduz os conceitos que ele está tratando. Você vai pescando eles conforme a narrativa avança. Isso é inteligente e é sofisticado, mas é uma via de mão dupla, assim como muitos dos recursos que o autor usa durante o livro. Por exemplo, talvez seja um recurso proposital o fato de que você não consegue estabelecer uma conexão emocional com os personagens, mas isso é uma via de mão dupla. Isso tanto pode alienar o leitor, quanto pode envolver o leitor na narrativa. E no meu caso, eu me senti alienado. Em nenhum momento eu me senti envolvido pela história que estava sendo contada, tampouco pelos personagens que faziam parte dessa história. Como eu disse antes, pode ser proposital? Pode, porque ele está falando de uma sociedade decadente, de personagens marginalizados, de violência. Porém, isso tem o seu lado negativo, narrativamente falando. No fim, Neuromancer é um livro que tanto me intriga quanto me aliena. Eis uma obra da qual você pode extrair muita, mas muita teoria sobre ele. Tanta teoria que eu decidi ler Neuromancer porque eu não aguentava mais ler a respeito dele nos livros para o meu mestrado. O que torna ele um livro imensamente profundo nas suas conjecturas. Porém, a narrativa dele não tem consistência. O que significa, no geral, que este é um livro que tem muita teoria, mas no fim tem pouca carne. Bom, gente, é isso. Este talvez seja o vídeo mais polêmico que nós já fizemos na série Clássicos da Ficção Científica, e eu sei que eu provavelmente vou levar patada, porque Neuromancer é um livro que já foi lido por muitas pessoas no Brasil e que tem muitos fãs no Brasil. Então, se for para eu levar patada, faça direito. Deixe seus comentários aqui embaixo e argumente a sua opinião. Diga para nós por que você gostou do livro, ou se você concorda comigo, por que você não gostou do livro. Deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando nossos vídeos, porque sabe-se lá quando mais eu vou ler um livro que todo mundo adora e vou falar um monte de maldade sobre ele, o que aliás é sempre divertido. E é isso, confira nosso próximo livro que vai ser O Homem Demolido, de Alfred Bester.